Então a gente vai dar início à leitura da palavra de Deus. Eu quero tão somente, por gentileza, com todo amor, que vocês abram a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Uma mensagem conhecida entre a igreja, aonde já foi muito ministrada, mas a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. É o que nossa irmã Sandra acabou de falar aí, foi tudo verdade, que nós devemos ir à casa do Senhor. Quando a gente tiver as oportunidades de chegar na casa do Senhor, venhamos, não fique em casa. Jeremias, capítulo 18, um profeta de Deus, o homem a quem Deus usava ele tremendamente. Deus colocava as palavras na boca de Jeremias, e Jeremias tão somente anunciava e fazia a vontade de Deus. E nesta noite eu peço a cada um de vocês que não deixe que nada tire a tua concentração. Nesta noite, que vocês fiquem ligados em espírito e em verdade para entender a palavra de Deus, porque Deus ele fala através da sua palavra. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Jeremias capítulo 18, onde fala do vaso do oleiro. É uma palavra muito profunda, onde Deus ele usa de figuras para falar com Jeremias, para dizer a Jeremias qual era a situação do povo atual. E como a gente não é diferente, Deus ele se manifesta com seu poder. Ele pode falar através de figuras, através de sonhos. Ele pode abrir nossos olhos, nos dar revelações. Ele pode tomar a gente em espírito. Ele pode usar as pessoas de várias maneiras para falar com a gente. Até os animais que Deus cria, Deus ele pode falar através de um animal que ele fez, através de pessoas, através de uma história, de um acontecimento. Deus fala de várias formas. Mas se a gente for olhar para a gente, a nossa única forma que temos para falar com Deus é através da oração. A oração, nós temos o costume, e é verdade, de dizer que é uma comunicação de Deus para com o homem. É através da oração que a gente expressa o que nós estamos sentindo. A gente fala para Deus das nossas limitações. E Deus, ele nos entende. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele intercede por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. Bem, meus amados irmãos e irmãs desta noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao culto de libertação na casa do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração está aqui no capítulo 18 e o versículo 1, onde diz o título, o vaso do oleiro. E o versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, 2: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Glória a Deus por esta palavra. É de Deus, está escrito, está registrado, e Deus quis usar o profeta Jeremias, e inspirado por Deus está aqui registrado esse fato, esse ocorrido que aconteceu há muitos anos atrás, onde o Senhor entra em comunicação com o profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, eu quero que tu faça uma coisa. O que é, Senhor? Eu quero que tu se levante agora mesmo e vá à casa do oleiro. Por quê, Senhor? Porque lá eu quero te mostrar algo. Lá eu quero falar contigo. Eu quero fazer você entender por meio da figura. Tu vai observar aquele oleiro naquela casa de oleiro. E quando tu estiver observando, eu vou falando contigo, eu vou te explicando a situação que se encontra o meu povo hoje. E como a irmã falou,
Nós, seres humanos, temos um costume de ficar muito acomodado. E tem gente, tem crente, irmãos, que é tão acomodado que ele espera até a comida na boca, porque não quer ter o esforço de se levantar e fazer a sua parte. Então, tudo que for do nosso âmbito, a gente vai ter que fazer. Agora, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, então realmente precisamos de uma intervenção espiritual, uma intervenção de Deus para fazer aquele algo. Porque tem obras que não é do nosso alcance, tem obras que é do alcance do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto a obra estiver em minhas mãos, estiver ao meu alcance, eu tenho que fazer. Porque Deus, Ele não cria homens e mulheres acomodados. Ele cria homens e mulheres que estejam em trabalho, que estejam em constante trabalho, em constante serviço. Porque o reino de Deus é isso, trabalho, serviço. A minha Bíblia me fala que os anjos de Deus nunca se cansam e estão em todo o tempo trabalhando a favor dos santos. E a outra classificação dos anjos de Deus é de darem glória a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 24 horas. Eles estão em constante movimento, estão em constante serviço. Eu vejo que isso é um treino para a gente hoje, porque a gente vai subir, se a gente for até o final, e seremos como os anjos de Deus, que vamos estar em constante serviço, dando glória a Deus na eternidade. E o Senhor fala a Jeremias: Jeremias, vai na casa do oleiro. Mas quando Deus manda a gente ir a algum lugar ou falar para alguém, Ele tem um seu propósito. Não é nada assim, aconteceu ao acaso, não. Tudo tem o seu propósito. Você estava em casa e você sentiu um desejo de chegar na casa do Senhor. É Deus tocando no teu coração. Irmão, eu não ouvi Deus dizendo: vai fulano, vai Joãozinho, uma casa de Deus. Não, Ele dá o desejo a você. E esse desejo é espiritual. Quando você sentir esse desejo, você atende à voz de Deus. É aí que Deus está falando contigo. Só basta você estar apercebido e fazer o que Ele manda. Tinha cultos que Deus me fez eu sentir de chegar, e com muita dificuldade eu cheguei ao culto. E Deus, Ele falou em profecia para mim. E eu percebi, se eu não viesse hoje, eu não ia ouvir as palavras do Senhor. Eu iria perder. Então Deus queria falar comigo, Ele me deu o desejo para poder chegar, para eu poder fazer esta ação de ir na casa do Senhor. Agora tem pessoas que vêm à casa do Senhor somente ir atrás de vaso, para querer ouvir a voz dEle. Se você quer ver Deus falar, ouvir Deus falar, você tem uma Bíblia em casa. Você abre ela e você vai ler Marcos, Lucas, o Evangelho, Ageu, vai ler Gênesis, Apocalipse. Você vai ver Deus falando com você o tempo todo. Só basta você se dispor a buscar a Deus. E quando a gente vinha à casa do Senhor, nós viemos para ouvir, para louvar, para engrandecer ao nome do Senhor Jesus. E Ele vai falar ao nosso coração. E a gente vai entender o propósito. Imagina Jesus, olha para Jesus. Jesus não foi ao deserto porque Ele quis, mas o Espírito Santo conduziu Jesus para ir ao deserto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ir até o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo tentador. Então, se Deus está falando, Jeremias vai na casa do oleiro, por que Jeremias tinha que ir? Porque Deus queria falar com Jeremias. Aí os irmãos podem dizer, alguns que não têm tanto entendimento, vão dizer: mas diácono, e por que Deus não fala comigo em casa? Porque você pode se acomodar, filho. Glória a Deus. Você pode se acomodar, você pode ficar em casa e você não vai querer mais fazer a obra. E Deus manda a gente fazer um esforço.
Deus manda a gente buscar a Ele, buscar a sua palavra, buscar ser santo, buscar a espiritualidade, porque Deus quer falar. Mas se Ele quiser falar comigo em casa, Ele fala, diácono? Fala. Mas vamos ver também o teu grau de intimidade com Deus. Vamos ver o nosso grau de espiritualidade com Deus. Porque tem coisas que Deus vai falar com a gente em casa mesmo. Porque Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece se a gente tem condições de fazer tal obra, Ele conhece. Mas Ele sabe que você tem saúde. Ele sabe que você tem condições, Ele vai mandar você ir. Ele disse: Jeremias, eu quero falar contigo algo muito importante, muito sério. Vai na casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Deus estava dizendo: lá eu vou dar instrução, lá eu vou falar coisas que vai ser revelações para o teu ouvido, para o teu coração. Então, irmãos, você, para alcançar a espiritualidade, tem que buscar. Eu estou em casa, se Deus quiser faz em casa, se Deus quiser faz na minha casa. Ei, pai, não é também bem assim não, irmãos. Também não é bem assim. Como já foi dito aqui, quando a gente era do mundo, a gente ia, fazia as coisas de bom grado, de bom coração, e não reclamava. Mas quando é para a casa do Senhor, a gente muitas vezes colocamos empecilhos, dificuldades para chegar na casa do Senhor. E essa é a pura verdade. Como é que você vai querer só bênção de Deus? Não vai acontecer isso. Eu estou pregando aqui, eu estou dizendo que eu sou super crente, porque também, às vezes, não dá vontade de chegar na casa do Senhor. Às vezes eu digo: Senhor, eu estou acabado hoje, eu não quero fazer nada hoje. E Deus, Ele ali, quando pega a Bíblia, Deus fala comigo, me dá uma palavra. Às vezes eu não tenho nada ali, mas Deus usa a palavra ali, me dá, me alegra, me anima. Eu vou para a casa do Senhor. Acabado mesmo, mas eu vou. Porque a gente fica assim, ó. Esse irmão está alegre, mas não sabe por dentro como é que está o coração dela ou dele. O irmão está sorrindo, está alegre, é uma bênção, ele, mas não sabe por dentro as feridas que estão no coração. Mas Deus diz: vai à casa do oleiro, que lá eu irei falar contigo. Talvez algum de vocês não queria chegar aqui hoje, mas está ouvindo a palavra de Deus falando no teu coração. Eu quero falar contigo, eu quero te usar, eu quero te fazer entender que você tem que ter intimidade comigo, mas tem que buscar. Não pode se relaxar. Você não namorou na época? O homem que faz o esforço, né? Eu puxo desse lado do casamento, do relacionamento, porque eu gosto, é a minha área, embora que eu seja solteiro. Quando o rapaz quer conquistar a moça, ele faz o quê? Faz de tudo. Que horas? 3, 2 horas ele está lá no portão. Não é verdade? É verdade. Vamos sair hoje, de que hora? 6 horas, 5 horas já está lá. 4 horas já está lá esperando. Ele viu alguma dificuldade? Não, podia estar trânsito de rachar, mas ele estava lá. E para Deus, é isso que eu preciso mudar, vocês precisam mudar, todo mundo precisa mudar, começando por mim. Deus quer que você vá desde a casa do oleiro, aquele mesmo prazer que você teve para conquistar o seu varão, a sua varoa, tinha esse mesmo prazer para ir à casa do Senhor. Quando você for orar, diga: Senhor, coloca o desejo de Davi no meu coração, a alegria de Davi. Que é isso, irmão? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, ou à casa do oleiro. Ele sentiu prazer. Para conquistar a moça, a gente fazia de tudo, né, irmãos? Eu não, vocês, né, que já passaram por essa fase. Eu não tenho mais essa fase não, irmão, já estou ficando velho já. Vai chegar. Esse negócio de joguinho mais comigo já não tem mais graça, fica mais para os adolescentes. A gente vai chegando a uma certa idade, irmãos, a gente quer paz, ou é ou não é. Quer ficar, quer casar, quer ou não quer, é assim logo, é decidir. Entendeu? Esse negócio de enrolação comigo não dá certo mais não. Eu já cheguei a um certo nível que negócio de joguinho não dá certo. Imagina com Deus. Deus não quer joguinho.
Deus não quer enrolação, Deus não quer desculpa, Deus sabe que você pode, vai descer na casa do oleiro, se não descer eu não falo, se você não descer eu não vou te instruir, tu vai ficar cego, não vai ter visão, tu não vai ter intimidade comigo, e aí? Quem tem carro aqui sabe, quando quebra, o que é que você faz? Leva para onde? Para o mecânico. Você sai da sua casa e vai até o mecânico para ele consertar. E a gente é o vaso que está quebrado, rachado, muitas vezes sujo, casca grossa e não quer descer a casa do oleiro. Vai lá consertar o vaso. Essa é a palavra para mim e para você. Vai lá consertar o teu vaso. Porque vaso em casa, água parada dá dengue. E mata. A picada é silenciosa. Você não sente nada, mas depois está... Estou com mal-estar. Que é isso? É a dengue. A dengue assassina. É o pecado. Ele é silencioso, mas o veneno é poderoso. Aí você leva o carro e conserta. Mas tem pessoas que têm uma condição a mais, também tem um seguro, não sei, ou algo mais, que o mecânico vai até na sua residência. Olha que chique. Então no mundo espiritual é quase a mesma coisa. Quando Deus sabe que eu posso ir a casa do oleiro, Ele vai mandar o anjo até a mim para me dar um empurrão. Vai-te embora para a casa do oleiro, vai. E quando o crente está ruim mesmo, e Deus sabe, e Deus ainda manda, vai para a casa do oleiro que eu vou falar contigo. Mas Deus sabe que ele não pode chegar. Aí esse crente que é tão humilde, que tem uma comunicação com Deus tão grande, ele ora, Senhor, não posso, tu vê minha condição. Envia o anjo, me dá graça, me dá força. Ele vai se humilhando, vai chorando. Senhor, não sei nem o que falar, tu sabe, tu me conhece, Senhor. Se eu pudesse, eu estaria ali naquele culto. Se eu pudesse, eu fazia isso. Mas tu me conhece. Aí Deus dá graça ali e manda o anjo na sua casa. E Deus fala na sua casa mesmo. Aí quando você se renova, se transforma. Aí quando é no outro dia, agora eu vou, Senhor. O Senhor me fortaleceu, eu vou à casa do Senhor ouvir as tuas palavras. E é assim que funciona. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ele estava vendo aquela cena. 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja que interessante. Jeremias está lá agora na casa do oleiro, obedeceu a voz do Senhor, desceu, foi lá, ficou observando. E quando ele chega, ele viu o oleiro, aquele homem que trabalha com vaso, trabalhando em um vaso. E aquele vaso fica lá, uma máquina rodando. E ele, com habilidade nas mãos, ele vai dando forma ao vaso. De que era o vaso? De barro. Mas Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso. Mas mesmo assim, a gente sendo de barro, muitas vezes, muitos de nós se exaltamos. A gente mesmo sendo de barro, se exaltamos. Queremos ser o tal, queremos fazer tudo, eu sou o esperto, sou o sabido, só eu posso, é só comigo que conta, se não for comigo nada acontece. Ei, para aí, filho, você é barro, eu sou barro. E barro, o lugar de barro é onde? Na mão do oleiro. Se você tiver um pedaço de barro desse em casa, leve para a mão do oleiro, vai ter jeito, vai ter resultado. É o meu marido, diácono, pega o barro lá, o barro brabo, e leva para a mão de Deus para tu ver se ele se conserta. Se conserta. Agora se conserta, agora entregue a Deus e acalme o coração. Porque quando Deus vai fazer, aí o outro quer se jogar. Ai, Senhor, quer se jogar junto, faz aquele drama todo. Mas você não pediu, não foi para Deus tomar providência? Eu vejo muita gente frouxa, irmãos. Me perdoe a expressão, muita gente frouxa.
Só tem idade para mim. Aí quando Deus vai fazer uma sentença, apertar um pouquinho o vaso, aí começa a chorar. Não, Senhor, leva não, Senhor. Para aí. Deus nem disse que ia levar. Já está chorando. E vai quebrar mesmo, porque aqui o vaso se quebrou. Deus vai quebrar vaso para fazer de novo. Vai fazer tudo novo. É o meu filho, é a minha esposa, é a minha vizinha lá no trabalho, tem vaso, leva para a mão de Deus. Porque vaso que é barro na mão de Deus se conserta, irmão. Ele fica no ponto certo, ele fica no modelo e no formato que Deus quer. Aí você vai chegar, irmãos, eu tinha o meu marido em casa, era tão ignorante, ficou mansinho. Ah, foi porque pegou na mão do goleiro, não foi? Quando pega na mão do goleiro, ele aperta, ai! Mesma coisa a mulher, os jovens, os adolescentes que dão trabalho em casa. Deus, quando apertar, meu filho, se prepare, ele vai encaixar você. Até eu se vacilar, viu? Vamos fazer tudo certinho, irmãos. Aí ele agora vê, ele desce a casa do oleiro e vê que o oleiro estava trabalhando sobre o barro, porque Deus gosta de trabalhar com barro. A matéria que Deus mais gosta de trabalhar é o barro, porque Deus fez o homem do barro, do pó da terra. Então ele sabe, ele conhece a estrutura do homem, onde aperta, onde bate, onde puxa, onde assenta, onde imprensa. Ele sabe tudo isso, ele sabe ajustar, entendeu? E ele diz que ele viu o vaso trabalhando, o oleiro trabalhando num barro, no vaso, e de repente o vaso que estava na mão do oleiro quebrou. Vai ser necessário Deus quebrar muita gente para ficar da forma que Deus quer, para ficar num padrão que Deus quer. Deus vai ter que quebrar muita pessoa na mão, porque tem muita gente que luta, né, irmãos? Luta em casa, luta na família, luta no trabalho, luta na vizinhança, mas quando lutar com Deus, se prepare, vai quebrar, para deixar de ser grandão, vai ser pequeno, é assim que Deus quer. Aí o vaso, ele estava dando um formato ao vaso e quebrou. O oleiro tão experiente, mas acontece isso. E o vaso se quebra. E para nossa lógica humana, quem não tem entendimento espiritual diz, já quebrou, não tem jeito mais não. Esse aí para Deus não tem jeito mais não. Tem jeito sim. Tem jeito. Quem era eu e você na época? A gente nunca imaginou que estaria aqui hoje, assistindo um culto desse, dando glória a Deus, dando aleluia. Pai do Senhor, irmão, ore por mim, orando pelos irmãos, está uma benção hoje. Quem era eu? Falava tanto palavrão, irmãos. Eu achava isso o máximo. Hoje o meu palavrão troquei, é glória a Deus e aleluia. Vê se Deus não muda. Quem era eu antigamente? Gostava de shows. E tinha show de graça no Marco Zero, eu ia lá, só chegava no outro dia, pulava que nem um carneiro toda lá. Você acredita que eu era mais gordinho? De tanto eu pular, eu era magrinho. Porque era a noite toda eu pulando, não me cansava. Onde eu estou aqui hoje? Pisando no templo da casa do Senhor, junto com vocês, dando glória a Deus e aleluia. Veja como Deus pega os vasos e vai ajustando, vai modelando. E Deus sempre dizia, jovem, quer aceitar Jesus? Agora não, irmão. Aí vinha a irmã, vinha o irmão, quer aceitar Jesus, jovem? Eu disse, agora não, vai orando por mim. Eu sempre resisti na voz de Deus. E se eu resistisse um pouquinho mais, eu, na mão de Deus, ia ser quebrado. Tem gente que espera ser quebrado, mas não quer se consertar. Mas não tem problema, Deus vai quebrar a si mesmo, para se ajustar, para ficar no nível que Deus quer. E ele estava lá. E de repente o vaso quebra. Na nossa família, irmãos, tem muitas pessoas que já estão na mão de Deus. Está lá rodando o vaso.
mas de repente vai quebrar o vaso. Você acredita nessa palavra? De repente esse vaso vai se quebrar. E a pessoa não vai acreditar. Por que isso está acontecendo comigo? Porque alguém entregou ele na mão do oleiro. E o oleiro vai ter que apertar o vaso e vai quebrar o vaso. Mas o vaso vai dizer: ai, Jesus! Porque dói. O aperto de Jeová dói. Essa pessoa vai ficar mansinha. Vai te tratar muito bem. E você vai ver a mudança de Deus chegar na tua vida. Diácono, essa palavra acontece. Se você crê, se você ouvir essa palavra e dizer: Senhor, pega esse vaso, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, faz o teu jeito, faz o teu modelo. Eu duvido se não vai mudar. Muda, irmãos, muda. Só que tem crente que é um pouco alvoroçado. Faz hoje, Jesus. Não, hoje não, filho. Tem um processo. Porque o vaso não vai ficar girando, né? Deus já não tem, se conserta, filho. Não, se conserta. Quer não, se conserta não. Quebrou, pronto. Vai ficar só o caquinho no chão. Deus dá tempo. Para ver se o vaso quer se consertar. Mas não, se não quiser, vai ter que quebrar. Irmão, e quando isso acontecer, o que é que vai acontecer depois? Deus, o Espírito Santo, com toda a paciência, vai pegar o mesmo vaso, mas vai fazer outro, tão diferente, que você vai entrar e vai olhar para casa e dizer: meu filho, como tu mudaste. Minha filha, como tu mudaste, que bênção tu estás. Eu não estou nem acreditando como tu era antes. Olha, vem cá, bora assistir aqui. Tem um celular que você registra, né? Olha como tu era aqui, olha. Olha agora a diferença para tu hoje. Vai ser assim, você crê? Tem que acreditar na palavra de Deus. Tem que confiar, porque vaso na mão do oleiro fica bom. Aí ele disse que o vaso quebrou o vaso, mas o oleiro fez outro, segundo lhe pareceu. Então essa pessoa que está dando trabalho, Deus vai refazer. Vai ser outra pessoa agora, uma pessoa espiritual. Imagina, uma pessoa que era briguenta, hoje quer paz. Vai ser coisa chique, irmãos. Uma pessoa que era orgulhosa, mas agora, irmão, me ajuda aqui, irmão. Me ajuda aqui, ora por mim. Vai ficar pedindo oração, porque tão orgulhosa. Deus muda o vaso. Veja que bênção. E aquele que chega assim: toma. Deus vai... irmãos, pode sorrir, mas tem pessoas assim também. Não sei nem por que eu falei isso. Mas creia, porque a mão que é assim, que é o vaso velho, o vaso novo vai ser assim, ó. Toma. Vai ser assim, irmãos, vai ser de bênção. Mas, irmãos, o senhor já está brincando. Não estou brincando não, irmãos. Eu estou aqui como se profetizando coisas boas para a vossa vida, irmãos. Porque tem gente que é muito tapada, irmãos. Mas Deus vai te estampar e vai ser uma bênção, um vaso de honra. Era vaso de vergonha, vai ser vaso de honra agora. Vai ser novo, vai ser renovado, vai ser transformado. É assim que Deus vai fazer. Eu creio assim, irmãos. Se tiver alguém que não está crendo, não tem problema com isso, mas eu creio desse jeito. Aí o oleiro fez um vaso, segundo bem lhe pareceu, e Jeremias ficou vendo: nossa, Senhor, que ensinamento o Senhor está me dando aqui. Está vendo a importância de ir à casa do oleiro? Está vendo a importância de Deus falar com você e você atender, obedecer a Deus? Ore. Deus pode te chamar de vários momentos. Pode criar momentos para você descer a casa do oleiro. Mas, irmão, se eu estiver de madrugada em casa, como a igreja está fechada, não tem problema, irmão. Você desce orando de joelho. Você desce orando de joelho. E vai falar com Deus. Você está descendo a casa do oleiro. Está tendo intimidade com Deus, falando com Deus.
Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Olha aí, olha o poder de Deus. Ó casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus estava dizendo: está vendo, Jeremias? Tu acabaste de ver o oleiro, estava com um vaso na mão, quebrou, ele fez outro. Não posso eu fazer desse jeito? Eu não tenho poder para fazer do mesmo jeito, Jeremias, e eu vou fazer. E Deus vai fazer, começando na nossa família, Deus vai fazer. Muitos vasos vão ser transformados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você tem que crer assim, ó. Quem não é crente, né, irmãos? Qual é o dia de culto? Aí você vai dizer: tem culto domingo? Tem, vamos embora. E terça tem, vamos embora. E quarta tem, vamos embora. Você tem que acreditar sim, irmãos. A transformação de Deus acontecendo. E o Senhor dizendo: não posso eu fazer, Jeremias, como fez aquele oleiro? Não posso eu fazer? Eu tenho poder para fazer isso. E esse barro, ele representa a casa de Israel. Todos nós somos um vaso de Deus. Mas diz a Bíblia que existem duas classificações: vasos para desonra e vasos para honra. Para desonra e para honra. Que tipo de vaso nós somos? Será que nós somos o vaso para desonra ou o vaso para honra? Nós temos que ser o melhor, a excelência, o vaso de honra. Porque Deus vai ter prazer de colocar as mãos para abençoar.